O que não faz sentido. Afinal, ele pagou caro para cada saco de grão, e nada também garantia que eles não iriam trair um ao outro, porque eles estavam meio que tudo junto. O Prota falou que a Leia estava levando aquilo ali muito a sério, pois quando se trata de lucro, ninguém sai sem lutar. E como os preços dos grãos da cidade de Aisling já estavam estabelecidos, estava na hora de conversar com a segunda metade do negócio. E já do lado do Augusto, ele estava sendo informado de que os preços dos grãos estavam caindo absurdamente, e atualmente ele estava em 75 moedas de prata por saco. Daí, os líderes da família falaram que é impossível, né? Afinal, todos os grãos da cidade já estavam com eles. Então, como o raio estava tão baixo assim? E o homem desesperado falou que nunca mentiria para ele. E o Augusto já percebeu que provavelmente eram os comerciantes e estrangeiros. E pensando mais um pouco, ele entendeu o que o Prota queria fazer desde o início. Só que os outros três não entenderam muito bem o que o Prota queria fazer. E o Augusto começou a dizer que primeiramente o Prota fez um grande negócio com eles, para dar um jeito de aumentar o preço do saco. E por consequência dessa alta de preço, os comerciantes das cidades vizinhas foram atraídos para entrar na cidade de Aisling para vender comida. Porém, no instante em que esses comerciantes estrangeiros entraram na cidade, ele cortou o preço em nome da igreja e colocou todos os comerciantes que já haviam chegado em pânico. Afinal, eles tinham gastado muito dinheiro para ir até a cidade. E no fim, esses comerciantes tiveram que vender os grãos bem mais baixo do que esperavam, pois eles iriam perder muito dinheiro se não fizessem isso. Mas mesmo diante dessa situação, o Augusto falou que tinha um plano que talvez pudesse ajudá-los a virar o jogo. Aí os líderes da família perguntaram qual era esse plano, e o Augusto declarou que só havia comido o suficiente para alimentar o povo da cidade por mais alguns meses. Então, se eles estocarem os grãos que têm, até as pessoas consumirem esses grãos mais baratos, eles poderiam vender novamente por um preço muito mais alto. E como todos eles estavam juntos nessa, eles não precisavam vender, era só esperar até o dia em que eles receberiam o dinheiro deles de volta. E caso algum deles ali tente vender o grão, eles estariam perdendo muito dinheiro. E um dos líderes da família comentou que o Augusto estava certo, e que ele voltaria agora para casa e mandaria selar toda a comida que ele tinha guardado. Porém, internamente, ele estava pensando que ia vender toda essa comida antes que ele se lascasse. E aparentemente os outros dois líderes já notaram que ele estava indo fugir dali para vender logo os grãos. E bom, os outros dois fizeram a mesma coisa que o primeiro. E nisso aquele servo de antes falou que ia selar toda a comida. Entretanto, Augusto chamou-o de burro. Ele precisava vender aquela comida antes daqueles três bastardos, porque senão eles perderiam muito dinheiro. E voltando para o lado do Prota, ele estava com vários e vários sacos de grãos. E ele questionou a Iris se aquilo ali era o suficiente para o povo dela passar o inverno. E vendo aquela quantidade ali, a Iris perguntou aonde o Prota tinha comprado tantos sacos de grão. O Prota explicou que a única coisa que ele fez foi vender no ponto mais alto e comprar no ponto mais baixo. E entre essa venda e compra, ele ganhou milhares de dezenas de ouro. E falando nisso, a linha já chegou por lá do Prota, declarando que os preços dos alimentos caíram mais uma vez e agora dava para comprar 3 sacos de grãos com uma moeda de ouro. E diante disso, o Prota já começou a brincar com a Iris, declarando que tinha avisado que os preços iam cair mais do que o anterior. De qualquer forma, como ele tinha cumprido a parte do acordo dele, eles estavam na hora da parte dela. E a Iris questionou o Prota que tipo de acordo ele queria fazer com os elfos. Do nada o Prota admitiu que queria tudo. Aí a Iris não entendeu como assim. E o Prota falou que ele queria cuidar de todos os aspectos de negócio de vestiário, alimentação, habitação e transporte da comunidade élfica, de pequenas coisas como comida até grandes coisas como terra. Desde que eles elfos tenham necessidade, eles poderiam negociar o preço. E a Iris respondeu que era um assunto muito grande, e talvez ela não pudesse tomar essa decisão agora. E para isso, ela precisava conversar com a rainha. E o Prota falou que estava tranquilo, e ele queria encontrar essa rainha para que ele pudesse negociar diretamente com ela.
e a Aira falou que ia dar um jeito de mandar uma carta para a rainha e voltaria com a resposta depois. E já do lado do Prota, internamente, depois de lidar com a crise alimentar, ele refletiu que os nobres da cidade de Aisling não iriam conseguir realizar grandes planos por um tempo. E já a guilda dos bruxos estava sem controle, e a igreja estaria sob seu controle em questão de dias. E já o Eldrick tinha 2 trunfos na mão, o exército e os impostos. E o máximo de tempo que o Prota conseguisse controlar o exército, não importa quais truques o Eldrick use, ele não seria capaz de escapar do seu controle. Mas para o Prota controlar o exército, ele tinha que dar um jeito de se enfrentar nele primeiro. Interrompendo seus pensamentos, a rainha chamou a atenção do Prota, falando que ele precisava ajudar. E caso ele precisasse de ajuda, ela poderia ajudá-lo com isso. Prota até queria aproveitar essa oportunidade, mas não deu muito certo, porque do nada um carinha chegou extremamente revoltado com os soldados, declarando que eles deveriam ser mortos por um raio ou algo assim. Ele reconhecia que perdeu muito dinheiro, mas também ganhou muito dinheiro na cidade de Aisling. Porém, no caminho de volta para casa, os soldados que teoricamente deveriam proteger a cidade roubaram seu dinheiro. E diante disso, o Prota se aproximou do comerciante e perguntou o que tinha acontecido. O comerciante se perguntou quem diabos era o Prota. E como sempre, ele nunca se apresenta direito e apenas declarou que era alguém que queria fazer negócios com ele. Eles estavam perguntando para Lilian o que ela estava levando na carruagem. E ela respondeu que era uma cidadã de Aisling. A carruagem estava carregada com mercadorias da cidade e com a intenção de serem transportadas até os elfos para ver se eles poderiam fazer algum negócio. E o guarda já chegou perguntando se por acaso ela era um comerciante. Daí, ele pediu para que o restante dos guardas desse uma olhada na carruagem dela. Só que os guardas começaram a destruir a mercadoria dela. E a Lilian perguntou o que diabos eles estavam fazendo, porque se continuassem desse jeito, ela não conseguiria carregar nada. Porém, os guardas declararam que, de acordo com a regra, ela precisava pagar as taxas das bandeiras. Daí ela poderia ir embora. Aí a Lilian ficou revoltada. Como assim eles quebraram a mercadoria dela e agora estão querendo cobrar taxa ainda? E o guarda apenas pediu para que ela desse o dinheiro, ou senão, ela iria sofrer. E antes que a Lilian pudesse fazer alguma coisa, uma pessoa dentro da carruagem pediu para que ela desse o dinheiro para eles logo. Porém, quando ela foi pagar o pedágio, o guarda declarou que o Prota estava aumentando os impostos, e agora era 5 moedas de prata. E ouvindo isso, a Lilian ficou revoltada, porque juntar a mercadoria que ela estava levando valia 3 moedas e ele queria cobrar 5. E a Lilian estava muito revoltada, porque o Prota nunca tinha mandado aumentar os impostos. Contudo, ainda assim, ela ia agir de acordo, porque provavelmente aquilo estava nos planos do Prota. E assim que eles passaram pelo portão, o Prota começou a dizer que esse mestre Rain era realmente um desgraçado, já que ele tinha aumentado os impostos. E o comerciante falou para o Prota tomar cuidado, porque o mestre Rain beneficiou a cidade de Icelink. Por isso ele não tinha permissão. E o mais engraçado é que o comerciante estava falando para o Prota não se xingar, basicamente isso. Mas bom, o Prota comentou que aquele comerciante era bem estranho porque o soldado acabou de dizer claramente que foi o mestre Rain que impediu de aumentar os impostos. E ainda assim, o comerciante não odiava o mestre Rain. E o comerciante começou a dizer ao Prota que, como ele chegou ali recentemente, então ele não sabia. Pois para ajudar o povo da cidade de Icelink, mestre Rain usou um truque inteligente para baixar completamente os preços dos grãos da cidade. E como ele já disse muito antes, ele perdeu muito dinheiro ali. Porém, essa também foi a primeira vez que ele viu um senhor da cidade se importar tanto com seu povo. Por isso, se ele tivesse a chance de conhecer esse tal mestre Rain, ele queria mostrar a ele que estava disposto a morrer por ele. E o Prota, para jogar mais lenha na fogueira, comentou que no caminho até ali, ele ouviu falar que esse mestre Rain era o filho mais novo do Duque, que não só matou pessoas no banquete, como também usou todas as pessoas para desenvolver algum tipo de projeto.
E o comerciante respondeu que o Prota estava falando sobre a família Edwin, porque se fosse sobre eles, eles mais que mereciam isso. E o Prota, para dar um migué, perguntou quem era esse pessoal. Daí o comerciante começou a dizer que não havia nenhum comerciante dentro de Icelink que não conhecia os Edwins. Primeiramente, as pessoas comuns pensavam que a família Edwin fez uma fortuna com Cassina, só que a realidade não era essa. E o Prota perguntou se ele sabia de alguma coisa. E tomando cuidado antes de falar, o comerciante declarou que o verdadeiro comércio da família Edwin era tráfico de pessoas. E ouvindo isso internamente, o Prota ficou muito revoltado. Porque, tipo assim, ele não tinha pessoas suficientes para trabalhar para ele, e agora a família Edwin estava roubando essas pessoas ainda? Mas antes disso, ele tinha que encontrar uma forma de controlar os guardas da fronteira primeiro. Caso contrário, se eles entrarem em conflitos civis, seria uma situação muito difícil de resolver. Além de que os outros estados poderiam tirar vantagem dessa situação interna da cidade. Interrompendo os pensamentos do Prota, dava para ouvir a Lillian gritando mais uma vez com os guardas. Aparentemente, eles estavam dizendo que o mestre Rent tinha aumentado os impostos novamente. E outra, eles estavam cobrando de novo, sendo que eles acabaram de sair de Aisling. E o guarda apenas respondeu que o imposto da cidade de Aisling pertence à cidade de Aisling. E os impostos na fronteira pertencem à fortaleza da fronteira. E a Lillian declarou que aquilo ali só poderia ser uma sacanagem. Porque ela tinha que pagar 2 vezes. E já ameaçando-a, o guarda apenas falou que ela deveria obedecer, senão ela iria sofrer. E ainda revoltada, a Lillian se segurou e perguntou como seria. E o guarda respondeu que era uma moeda de ouro. Aí a Lillian se aguentou, porque aquilo ali era roubo na cara dura. Porém, o Prota pediu para que a Lillian seguisse a regra deles. E ouvindo que tinha uma pessoa dentro da carruagem, o guarda pediu para que eles descessem. Pois como aquilo ali era uma fortaleza da fronteira, todos os viajantes deveriam ser verificados. E calmamente, o Prota saiu da sua carruagem, falando que, se ele queria verificar, poderia verificar então. E por um breve momento o guarda ficou assustado. Mas na verdade estava assustado por ter encontrado o Trish, aquele velho comerciante ali. E o Prota questionou se ele conhecia aquele guarda. E ele respondeu que aquele loirinho ali era um bandido de uma montanha próxima. Porém, um tempo atrás, ele cooperou com a família Edwin e ficou responsável pelo tráfico de pessoas. E por causa disso, a família Edwin o colocou ali. E o bandido começou a dizer para o Trish que da última vez ele saiu dali sem pagar as suas tarifas. E que por consequência disso, ele tomou a catracada da família Edwin. Então caso ele não pagasse os seus débitos hoje, ele não poderia passar por ali. E o Trish perguntou o que diabos ele estava falando, porque ele pagou exatamente a quantia que ele havia pedido. E o bandido falou um monte de coisa para o Trish. Mas basicamente na época ele passou dentro de uma carruagem igual a que o Prota estava ali. Daí, se ele soubesse que o Trish estava dentro da carruagem, eles teriam cobrado um pouquinho a mais de moeda de ouro. E falando nisso, como ele sabia que o Trish estava ali, os impostos aumentavam assim como a moeda de ouro. E isso foi tão caro que até o próprio Prota teve que se mover. Porque essa tarifa era muito pesada para uma receita fiscal da cidade de Aisling. E o bandido já começou a perguntar para o Prota quem ele achava que era. Mas olhando ao redor, ele acabou dando uma olhada na lei. E é claro que ele não estava olhando com bons olhos. Porém, interrompendo os pensamentos sujos do guarda, Trish declarou que iria pagar os 5 ouros, e por isso ele pedia encarecidamente para eles não dificultarem as coisas para o Prota, já que eles eram seus amigos de negócio. E assim, o guarda aceitou a tarifa, mas rapidamente ele virou sua atenção para a lei perguntando aonde ela morava. Entretanto, antes que o guarda pudesse fazer alguma coisa com a lei, o Prota já agarrou seu braço dizendo que originalmente ele queria ver se aquele guarda ali poderia ser uma força de trabalho boa. Mas pelo jeito, ele era uma pessoa completamente sem esperança. E diante disso, o guarda nem queria conversa e rapidamente tentou atacar o Prota. Só que também tinha outra pessoa que não queria conversar tanto.
E antes mesmo que aquele guarda pudesse perceber, ele já estava no além. E aproveitando a chance, o prota pediu para Aleia matar todos aqueles ali e depois deixar as escoltas que eles trouxeram até ali, responsabilizados por guardar a fronteira. Assim, ela aceitou o serviço e, enquanto isso, o pessoal estava tentando correr dela. Mas a lei foi tão rápida que eles nem conseguiram gritar um A. Enquanto isso, o prota usou sua olhada de percepção e notou que aqueles soldados ali tinham uns números bem baixos, tanto que nesse instante ele se lembrou das palavras do seu pai, dizendo que a cidade de Aisling estava no território de um país inimigo. Então ele deveria ter cuidado para não causar uma disputa entre os dois países. Ainda bem que o prota conseguiu descobrir a causa desse problema. Caso contrário, se houvesse uma disputa com o Império, o prota era o único que sairia perdendo. E antes que o restante dos guardas pudesse morrer, uma pessoa já chegou gritando quem ousava causar problemas na fronteira da cidade de Aisling. E por essa voz aí, os guardas corruptos já começaram a dizer que o general César tinha chegado. E olhando para as estatísticas dele, o prota notou que, tirando a lealdade que era bem pouca, o César realmente tinha um grande talento. E assim, o prota perguntou ao César se ele era o César da família Hawker e se ele tinha um irmão que trabalhava no território de Prisa. E o César já ficou meio confuso, perguntando para o prota como ele conhecia o seu irmão. O prota respondeu que ele sabia porque a Prisia Edgar era sua irmã mais velha. E ouvindo isso, rapidamente o César notou que o prota era o mestre Haine, o filho mais novo do grande duque Aldarion. E junto disso, o César se lembrou de uma carta do senhor da cidade, onde dizia que o prota iria chegar, e então ele deveria prestar atenção para proteger a segurança do prota. Entretanto, um mês atrás, o senhor da cidade acabou meio que dando um dinheirinho a mais para o César, declarando que contava com ele no futuro, e que o grande duque mandou-o até aquele lugar inóspito, porque ele não levava o general César a sério, além de que a força dele merecia um status muito maior, e que por isso, ele não deveria desperdiçar a sua vida em um lugar como aquele. E com esses pensamentos em mente, o César já começou a sacar sua espada, declarando ao prota que ele usava fingir ser o mestre Haine, e por cometer esse pecado, ele deveria ser morto imediatamente. E diante disso, Aleia perguntou para o César se ele estava fumando bosta de burro, ou será que por alguma coisa ele estava querendo se rebelar mesmo? E por incrível que se pareça, os guardas falaram para o César não fazer aquilo, porque aquilo ali era um crime que levaria à destruição da família. Porém, o César estava convicto de que aquela pessoa à frente dele não era o filho do grande duque Aldarion, além de que eles deveriam ter ouvido o que o Haine havia feito, que a família Edwin foi exterminada por ele, e os 4 senhores também foram arruinados. Aquela ali era a parte mais ocidental do Império de Carodriel, e eles tinham uma riqueza que saquearam ali ao longo dos anos. E caso eles levassem a cabeça do Haine Edgar para o Império de Orvis no norte, ele poderia ao menos viver uma vida muito feliz como um nobre menor. Por isso, ele perguntou aos guardas se eles escolhiam a vida ou a morte. E vendo as reações dos soldados, Aleia já notou que o general conseguiu infectar eles de alguma forma. E assim, todos os guardas se viraram contra o prota. E o César já perguntou para o prota se ele tinha alguma última palavra antes de morrer. E o prota apenas falou que daria uma última chance para ele, e caso ele se redimisse ali e se ajoelhasse, o prota ia perdoar a sua vida. E diante dessa declaração, o César já mandou todo mundo atacar o prota. E bom, estava mais do que na cara que Aleia não ia deixar isso acontecer. E por algum motivo ela arrancou a faca de um lugar que eu nem sei de onde veio. E assim, Aleia fez alguns movimentos matando alguns carinhas e mostrando algumas cenas que não dá para mostrar aqui. E mesmo que os soldados fossem mais numerosos e tentassem atacar o prota, Aleia ainda assim conseguiu protegê-lo. Diante dessa situação, o prota falou que ainda havia mais uma chance para o César. Mas ainda assim, o César se permaneceu firme, declarando que quem matasse o prota receberia uma recompensa de 1000 moedas de ouro. E assim um grande número de guardas começou a se mover, alguns tentando matar Aleia, mas é óbvio eles não iam conseguir. E aparentemente Aleia estava conseguindo acabar com todo mundo ali.
E o César começou a entrar em desespero e pedir para os magos dar um jeito nela. É assim eles atacaram a magia de gelo, que ela tentou até se defender, mas a sua perna ficou presa ao chão. E é claro que o César não ia perder essa oportunidade. E ele rapidamente ordenou a todos que eles deveriam aproveitar essa chance e matar o Prota. E diante disso, o Prota apenas jogou um martelinho para a Leia, declarando que assim que ela conseguisse se mover, ela deveria dar um jeito de pular o mais alto possível. E depois de quebrar o gelo das suas pernas, ela rapidamente pulou para cima. E o Prota, aproveitando essa situação, fez um pequeno experimento. E utilizando aquelas baterias de lítio, ele deu um baita de um choque em todos os guardas que estavam ali. Aí ele estava bem, porque ele acabou pisando em umas cerâmicas quebradas que tinha no chão. E já do lado dos guardas, eles não estavam entendendo nada, perguntando se por algum acaso o Prota tinha uma magia de trovão. E o Prota começou a dizer que seria ótimo se ele tivesse uma câmera ali, porque ele queria gravar um vídeo e guardar essa cena, já que essa cena serviria para os seus trabalhadores no futuro, porque eles teriam de mexer com a eletricidade, e eles iriam ver o que aconteceria caso eles não usassem a EPI. E o César ainda estava mandando que o pessoal desse um jeito de atacar o Prota, mas os guardas estavam tremendo de medo, porque eles não sabiam se o Prota ia usar de novo aquela magia de trovão. Entretanto, o César estava tão desesperado que ele estava cagando e andando, porque ele estava matando qualquer um que estava na frente. Tanto que ele até declarou que qualquer um que se revoltasse dentro das suas tropas seria morto. Por isso que era bom eles atacarem o Prota como se estivessem prontos para morrer. E diante disso, os guardas começaram a andar um pouquinho para frente, mas notaram que eles não estavam mais tomando choque, e a Leia perguntou o que estava acontecendo. E o Prota respondeu que era óbvio que a bateria ficou sem carga, porque ele só trouxe uma como experimento. E, diante disso, a Leia falou que então ela deveria tirar o Prota dali o mais rápido possível. Porém, o Prota falou para a Leia não se preocupar, porque o César não iria sair dali hoje. E pelo jeito o Prota estava certo, porque do nada uma grande magia de raio desceu do céu. E o César já começou a suar frio, porque esse raio só poderia vir da Guilda das Bruxas. E a única pessoa da Guilda das Bruxas que tinha uma magia de raio tão grande, que nem essa era ninguém menos que a Selena.